Quando eu era criança, eu praticava dois esportes que pode causar uma certa estranheza para as pessoas que me conhecem hoje, né? Um desses esportes foi a natação e o outro o basquete, né? E foi engraçado porque quando eu era criança, eu falava que eu nadava e que eu jogava basquete no time da escola, e muita gente falava assim, né? As pessoas mais velhas falavam: "Ah, Felipe, muito bom, né? Isso é legal porque isso aí vai esticar seus ossos, né? Isso aí facilita você ficar mais alto, crescer de altura, né?" E passaram 20 anos, 25 anos e deu ruim, não deu certo. Então o que aconteceu foi que provavelmente essas pessoas elas estavam sofrendo de um viés que a gente fala que é um viés de sobrevivência, né? Então o que acontece não é que praticar o esporte gera a altura, mas a ausência de altura te torna incapaz de jogar aquele esporte. Então provavelmente pessoas que não ficaram altas com no mínimo, sei lá, 1,90 m, elas não sobrevivem no esportes como o basquete, né? Então não é que praticar esporte vai te tornar alto, mas se você não ficar alto, você não vai conseguir sobreviver naquele esporte. Então a gente não pode olhar para o grupo de jogadores de basquete e falar assim: eu tô achando que vou colocar meu filho lá porque ele vai ficar alto igual esses outros aí. Não funciona desse jeito, né? É um viés muito importante em vários ramos da sua vida, né? Principalmente não, mas muito forte quando você for analisar investimentos, tá? Então, se você não tomar cuidado quando você vê viés de sobrevivência, quando você for analisar o investimento das outras pessoas, você pode cair do cavalo, tá? Outro viés que é muito importante também é o viés de seleção. E nesse aqui eu vou contar um caso. Quando eu estava na escola, né, no colegial, a minha amiga queria ser empresária, né? E eu perguntei, né, tá bom, você quer ser empresária por quê? E ela me falou que ela queria ser empresária porque o estilo de vida que ela queria ter era parecido com aquelas pessoas, né, os amiguinhos dela que tinham pais empresários, né? Eu falei, bom, você está sofrendo aqui de um tremendo viés de seleção, né? Porque eu estudei em um dos colégios mais caros de São Paulo e eu falei, você só está conhecendo os pais empresários que deram certo. Os que não deram certo provavelmente não teriam dinheiro para pagar a mensalidade desse colégio, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai analisar um dado grupo, porque pode ser que aquele grupo não seja muito bem representativo daquela coisa que você quer analisar, né? Então, por exemplo, você vai num certo grupo de pessoas que estão frequentando o Museu de Arte Moderna, é um dado grupo. Agora você vai analisar um outro grupo, como por exemplo, o pessoal que frequenta clube de tiro. São perfis muito diferentes, não quer dizer que você não consegue fazer nenhum paralelo entre esses dois grupos, mas provavelmente o tipo de pessoa que se atrai por um clube de tiro não é exatamente o tipo de pessoa que se atrai pelo Museu de Arte Moderna. Então, isso não quer dizer que todo mundo que frequenta um clube de tiro pense exatamente igual em todas as esferas da vida. Não, mas provavelmente ela tem uma certa predileção por um certo tipo de comportamento e a pessoa que frequenta, né, que tende a frequentar o Museu de Arte Moderna, ela tem outro perfil, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for analisar esse fator aqui também do viés de seleção, né? Muito importante também quando você for tomar cuidado com seus investimentos, tá? E eu acho que todo mundo tem viés, né? E eu acho que isso não é uma coisa necessariamente negativa. Eu acho que é melhor a gente saber quais são os nossos vieses, porque isso faz com que a gente consiga lidar na vida, né? Em nossos investimentos, por exemplo, de uma forma melhor. É igual quando você pega um carro que está puxando para a direita ou para a esquerda. Você ainda consegue utilizar o carro, mas o fato de estar puxando para a direita ou para a esquerda faz com que você tenha que tomar mais cuidado, né? Ficar se policiando, porque você sabe que existe um certo erro sistemático para um lado ou para o outro, né? E aqui eu vou falar de alguns vieses que, por exemplo, eu tenho, né? Então, quando eu for dar opinião de alguns assuntos, eu acho que é legal a gente saber que eu mesmo tenho alguns vieses, né? Para você não achar que o que eu estou falando é verdade absoluta, né? Não é isso. Por exemplo, eu não gosto da Apple. Vou fazer uma... Eita, feio pra caramba, hein? Era para ser... Não é uma bomba, não. Isso aqui é uma maçã que eu fiz, tá? Que eu não gosto da Apple. Não sei, porque na minha personalidade, eu sou o tipo de cara que gosta de montar meu próprio computador. Então, eu vejo esses ecossistemas da Apple, que são extremamente rígidos, né? Extremamente autocentrados, e não me agrada. Então, eu prefiro montar o meu próprio computador do que comprar
um celular, um computador de uma marca como a Apple, né? Então eu tenho uma certa visão viesada quando o assunto é Apple versus não Apple. Vamos lá. Outra coisa que eu também tenho uma certa predileção. Legal. Vídeo. Eu tendo a gostar bastante de vídeo e nem tanto assim de podcast. Por quê? Porque eu acho que a comunicação ela se dá muito mais de forma não verbal do que propriamente de forma verbal. Então eu gosto de analisar não só a entonação que a pessoa usa na voz dela, mas toda a linguagem corporal que ela utiliza quando ela está falando do argumento dela. E uma coisa que a gente não consegue ver muito em podcast é exatamente isso. E mais uma coisa, que é a reação que a outra pessoa tem ao escutar o argumento da outra pessoa. Ou seja, quando eu estou argumentando, eu acho que não é só interessante você ver a minha linguagem corporal, mas ver qual que é a reação da pessoa que está me escutando. Vendo a reação da pessoa que está me escutando e vice-versa, já é muito mais informativo do que um formato como podcast. Então eu tenho uma certa predileção por vídeo em relação a podcast, é um outro viés que eu tenho. E o último viés, eu quase esqueci esse aqui é o mais importante. Eu tenho um certo viés de underdog, né? Esse é o nome do perfil, né? Ou do canal, que eu tenho uma certa preferência pelo patinho feio, né? Aquela coisa do Davi contra Golias. Eu tenho uma certa simpatia muito grande pelo Davi quando enfrenta Golias, né? Então eu costumo achar sempre que o favorito de alguma coisa não é tão favorito assim. Então eu tendo sempre a ter uma postura bem anti-establishment, anti-favoritismo, né? É outro viés que eu tenho, né? Então às vezes eu tô falando de alguma coisa e eu tenho que avisar a pessoa, falar, eu tenho uma certa predileção por esse tipo de argumento, né? Então você tem que tomar cuidado para filtrar o que tem de valor e o que é aquilo que pode ser puramente o meu viés na hora de você formar a sua própria opinião. Tá legal? Eu vou fazer vários outros vídeos desses temas aqui, que eu acho o viés um dos temas mais interessantes que a gente pode analisar nas ciências sociais. E aí outro viés, né? É um viés que eu tenho, que pessoas com meu perfil gostam de estudar coisas tão estranhas, peculiares, né? Peculiares é melhor, como esse assunto aqui. Tá legal? Se você gostou, comenta, compartilha, faz aí essas coisas todas. É isso aí, um abraço, tchau, tchau.